Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer o humor do mercado, então vamos entender como é que o mercado financeiro está projetando os principais indicadores macroeconômicos. Mas temos outros assuntos para além do Focus para falar com vocês. A gente vai falar do termômetro da Bolsa, expectativas de curtíssimo prazo para o nosso índice Bovespa. Vamos falar também do monitor do PIB. Semana passada a gente teve o IBCBR e usualmente a gente tem o monitor do PIB na sequência, que é a medição, o termômetro ali da nossa atividade econômica, só que pela FGV. Então a gente vai trazer também essa métrica para vocês conhecerem. E vamos falar de outros assuntos aí, como a reforma tributária. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como é que você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira é aquele dia maravilhoso que a gente fica sabendo o que o mercado financeiro está achando da economia e continua bravo o mercado financeiro. Parece que nada vai fazer eles voltarem aí para uma situação mais razoável, porque continua piorando as expectativas aí consideravelmente. A gente também tem reforma tributária, vamos falar um pouco de todos os penduricalhos que estão colocando aí e está elevando a tarifa do IVA. Vamos falar do monitor do PIB, que é bem importante a gente fazer as comparações, inclusive com o IBCBR, mas a gente já pode partir para a agenda, né, Débora? Então vamos ver o que nosso telespectador vai enfrentar nesse dia de hoje? Bom, a agenda hoje, André, e todo mundo que está em casa, não está tão extensa. É uma agenda um pouco mais enxuta, tem alguns indicadores importantes, mas uma agenda... Essa semana, as agendas, numa forma geral, se a gente for pegar a semana pré-natal, essa semana que antecede o Natal, ela tem vários indicadores importantes ao longo da semana, mas hoje ela está um pouco mais tranquila. Então vamos ver aí o que temos... no dia de hoje, 8h25 saiu o relatório Foco Semanal, esse que a gente vai trazer para vocês os detalhes. Monitor do PIB também, saiu às 10h15, saiu agora há pouquinho. Vai ter leilão, na verdade já teve, né? 10h20 teve leilão de dólar, aquele leilão de linha, mesmo que teve na semana passada, para tentar fazer o controle cambial do Banco Central. Fed de Nova York divulgou o índice de atividade industrial do Empire State, que é um pouco diferente de outras medições, né, que temos da indústria dos Estados Unidos. 11h45, daqui a pouquinho, sai o PMI composto industrial e de serviços, tá? Aqui está cortado, mas é PMI composto industrial e de serviços preliminar dos Estados Unidos. Então, aquela prévia do PMI é a primeira leitura que serve como projeção, inclusive, do PMI, do índice dos gerentes de compras dos três setores aí da economia dos Estados Unidos. Às 13h30, a dirigente do Banco Central Europeu vai fazer um discurso em um simpósio. E como a gente já conhece, 3h da tarde, balança comercial semanal aqui do Brasil. E a Argentina divulga o PIB do terceiro trimestre. Para quem não lembra ou não sabe, a Argentina está com problemas de crescimento, o PIB vem encolhendo bastante. Então vamos ver como é que ficou o PIB argentino nesse terceiro trimestre às 4h. Então uma agenda, como eu falei, bem enxuta. O dado, pensando assim, dado brasileiro, que deve trazer os maiores olhares é realmente o relatório Focus. Tá? O relatório Focus deve atrair um pouco mais de atenção justamente por esse pessimismo que vem sendo abordado no Focus. E se a gente for pensar de forma global, pensando até em outros indicadores, outros países, a agenda ela fica bem esvaziada. Então hoje deve ser um dia que os agentes, né, e os investidores começam a se preparar para receber os indicadores que saem ao longo da semana. Tem índice de gastos com consumo pessoal, tem PIB nos Estados Unidos, tem decisão de política monetária de vários países, então da China, do Japão, dos Estados Unidos. Então uma semana bem importante, mas que começa um pouquinho mais devagar, André. Então, vamos já partir então para o nosso giro de mercado global aí, com aquela notícia que a gente fala todo santo dia, né? Nessa segunda-feira, assim, que vamos chamar de morna, para não falar quase parando, né? Mas a Ásia teve alguma movimentação, né? Saíram dados importantes sobre o comércio varejista na China, e isso impactou bastante aí o desempenho das bolsas naquela região, né, Débora?
Exatamente, a gente teve divulgação hoje, na madrugada, na verdade, então ela não está na agenda porque é como se tivesse saído no domingo. Então a gente teve, né, durante a noite e a madrugada lá na Ásia, a divulgação de vendas no varejo da China. E foi isso que acabou segurando um pouco o desempenho das bolsas por lá. Né? Na verdade, não segurando, mas mexendo com o desempenho das bolsas asiáticas. Acabou trazendo um pouco mais de frustração. Então, essa frustração mexeu não só com o Xangai Composto, mas com as bolsas de uma forma geral. Então, eu vou colocar, como a gente está falando de índice de varejo aí da China, vou colocar o Xangai Composto para vocês na tela. Xangai Composto caiu 0,16 essa madrugada e as bolsas asiáticas, de uma forma geral, também foram para o terreno negativo. Então, como a gente tem uma ausência de indicadores e uma agenda que começa a acontecer do meio para o fim da semana, ninguém quer se posicionar nesse mercado, né? Ninguém quer se posicionar antes da decisão de política monetária da China, do Japão e dos Estados Unidos. Então está todo mundo num compasso de espera. Se a gente tem uma agenda um pouco mais esvaziada e poucos indicadores que têm potencial de mexer com o mercado, os olhares vão se voltar para o que sair. E o que sair acaba ganhando um pouco mais de relevância, um pouco mais de peso, inclusive. E a gente está falando de vendas no varejo na China. Então, qualquer frustração em relação ao indicador acaba levando todo mundo para o terreno negativo junto. Então, a gente teve queda no Xangai Composto, como vocês estão vendo, e os outros índices não conseguiram se desvencilhar, porque justamente nessa ausência de indicadores, a relevância e o peso do varejo chinês acabou tomando todo o espaço e trazendo as bolsas junto ao Xangai Composto. Mas vamos pegar aí o avião e voltar aqui para o Brasil, porque a gente vai falar de focos agora e de um humor do mercado que não melhora, né, André? Impressionante. Parece que a gente vai falar sempre, assim, toda semana, a mesma coisa, tá igualzinho a questão aí das narrativas, tá lá de novo o mercado aumentando consideravelmente a inflação para esse e para o próximo ano, já cobrando uma Selic elevadíssima para o ano que vem. Vou mostrar aqui então para vocês, só para vocês verem aí o que o mercado está prevendo, ó. Ele está prevendo alta da inflação, está falando que a inflação vai chegar em 4,89 esse ano, em 4,60 no próximo ano, ou seja, 2 anos batendo a meta. O PIB está esperando também um aumento de 3,42 para esse ano, mais próximo aí com o que está começando a sair já de alguns outros indicadores aí, algumas outras previsões aí do mercado financeiro, de outros analistas também, mas isso daí também serve como combustível para a narrativa de que o país está crescendo acima do que pode, isso aí está gerando inflação. E para o ano que vem ele aumentou um pouquinho para 2,01, né? A taxa de câmbio que ele mesmo define está agora em 5,99 para o final desse ano, em 5,85 para o próximo ano, em 14% aí a previsão da Selic ao final do ano que vem, ou seja, pelo menos um aumento de 1,75%, né? Porque a gente está em 12,25, né? Então 1,75 pontos percentuais acima do que a gente estava esperando. E lembrando que o mercado já garantiu que a Selic vai para 14,25% no mínimo, né? Então a gente já tem o Copom atuando nisso, então se tiver uma quedinha vai ser uma queda de 0,25 pontos percentuais em algum momento. E a gente vê, para você ter uma inflação de 4,89, você vai ter aqui que ter pelo menos 0,68 pontos, pontos percentuais, não, 0,68% de inflação no próximo mês, que só tem mais um mês. Então, seria a maior inflação do ano, inclusive, né? Então, sendo que você não tem o peso da energia elétrica, combustíveis também não teve nenhum reajuste aí esperado, isso tudo vai vir de alimentos, então eles estão fazendo já até terrorismo, porque não faz nem o menor sentido aí você estar esperando uma inflação e batendo em 5%, sendo que esses fatores inflacionários não estão assim tão extrapolados assim. A taxa de câmbio eles vão conseguir, né? Mas então ainda é aquela reação básica do mercado contra o governo Lula, porque eles não gostaram do pacote, acham insuficiente porque não mexeu aí em aposentadoria, não mexeu em seguro-desemprego, eles queriam uma devassa. Não bastou a marreta que já veio, né, que você teve uma queda aí, vai ter limitação para o reajuste do salário mínimo, vai rever BPC,
vai rever aí, você não vai poder ter dois benefícios sociais ao mesmo tempo. Então você teve uma boa marreta aí na cabeça do trabalhador já. Só que você teve também, então, já que o assunto é tão importante, mexeu com o juiz e mexeu também com o militar. A parte do juiz e do militares, aí você vê a reação que está tendo aí, mas isso aí o mercado não está criticando, né? Juiz ameaçando aposentadoria, militar não aceitando, lá fazendo videozinho aí de revolta aí contra isso. O mercado não está falando isso. O mercado só quer, na verdade, que você tivesse, então, que cortasse mais na carne na aposentadoria. Acho que o mercado odeia velho, né? Pelo amor de Deus, o mercado não gosta de idoso, é uma coisa impressionante, né? Não sei o que eles têm contra, né, idoso. Mas, assim, sempre na cabeça desse povo aí que vai tudo, né, Débora? Exatamente. O mercado financeiro está de mau humor, o mau humor não melhora, né? Tem essa piora sempre das perspectivas para os indicadores macroeconômicos. E quando a gente dá uma olhada, né, nesse mau humor, da onde está vindo, porque notícias de mercado os analistas falam. A gente acha que vai para esse lado por conta disso. A gente vai falar do termômetro da Bolsa daqui a pouquinho, mas nas matérias de mercado, os analistas que trabalham no mercado financeiro falam. E ninguém está escondendo. Está todo mundo falando. Nós estamos descontentes com o pacote fiscal. A gente acha que o pacote fiscal já é insuficiente e que ele vai ser ainda mais desidratado quando ele passar no Congresso. Então, essa é a expectativa do mercado, que ele já é insuficiente e que ele vai ser desgastado quando for para o Congresso, vai ser desgastado pelo Congresso. Então, a expectativa é que não tenha, né, o cumprimento do arcabouço fiscal. Eles estão céticos em relação a isso. E aí eles estão piorando todas as projeções. Só que aí eu trago um ponto, né? O mercado errou praticamente todas as projeções esse ano, inclusive de curto prazo. Eles estavam projetando pesquisa mensal de serviços para o mês, eles conseguiam errar a pesquisa de curto prazo. O Focus, que é de longo prazo, eu nem vou falar nada, porque também foi revisado o ano inteiro. Só que a gente tem que olhar para o Focus também como se ele fosse um recado do mercado. O que o mercado está descontente? O que está desagradando? Que tipo de pressão vai vir por meio do Focus? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto parece que o mercado não olhou nenhum termômetro de inflação até agora. Porque se a gente pega os termômetros de inflação que já saíram, então se a gente pega, por exemplo, os índices da FGV, semana passada a gente falou do IGP-10, que já considera os 10 primeiros dias de dezembro. E a parte do consumidor não é o que está pesando. Claro, a gente tem inflação ao produtor aqui, só que a previsão que a gente tem aqui é de PCA, índice de preços ao consumidor amplo, ao consumidor. Então parece que o mercado não olhou nenhum índice que vai vir de termômetro. A gente vai ter agora o IPCA 15 daqui a pouco, né? Então parece que o mercado não está olhando para nenhum desses indicadores, porque todos estão mostrando um recuo da inflação ao consumidor, principalmente por recuos importantes como o da energia elétrica, que a gente já vinha falando aqui, e nem pegou o efeito todo, pegou só os primeiros 10 dias. Então o mercado está projetando uma inflação aí como se a gente fosse ter a pior inflação do ano em dezembro, sendo que os indicadores termômetros disso não estão apontando para esse aumento. E o que mostra que acaba sendo sim uma pressão do mercado financeiro para justificar essa taxa Selic horrorosa que vocês estão vendo na outra linha. Mas vamos continuar falando de expectativa de curto prazo do mercado, porque também temos hoje termômetro da Bolsa. Aquele termômetro que mostra qual a expectativa para o fechamento da Bolsa nessa semana. Lembrando que essa semana é a semana antes das festas, que é quando o mercado financeiro passa praticamente parado. Vamos pensar que a Bolsa ela não vai abrir no dia 25, no último dia do ano, último dia útil, né, do ano, não temos negociação. Então, dia 31 também não tem. Dia 1º, as bolsas globais todas estão fechadas. E no dia 24, as bolsas são muito restritas também. Então, é uma semana que vai ter pouca negociação, tanto na semana do Natal quanto na semana do Ano Novo. São semanas que, se você olha a liquidez, o giro, as negociações, elas praticamente não têm volume, né? É um volume muito baixo de negociações e uma bolsa que fica estagnada, porque não saem muitos indicadores também no fim do ano. Todos os indicadores importantes globais saem essa semana, justamente antecedendo essa outra semana que vai ser muito parada. Então, essa semana é a última semana, de fato, de giro e de liquidez na bolsa. Então, é quase como se fosse a última semana para recuperar o mês de dezembro, né? Para recuperar aí um pouco dessa queda. Então, uma semana importante, com indicadores importantes, e eu diria que a última semana que tem movimentação de fato
na Bolsa. Porque aí quando a gente começa a ler notícia na semana do Natal e do Ano Novo, é sempre assim, as bolsas ficaram com baixa liquidez, então teve pouca relevância, o dólar teve pouca negociação. Então realmente são semanas muito paradas por conta dessas interrupções que tem e a falta de indicadores. Então, para essa semana, que é praticamente, vamos pensar, quase a última do ano, o mercado 50% espera que a Bolsa vai subir, 33,33% dos agentes espera que a Bolsa vai ficar no 0 a 0 e 17,67% de quem respondeu à pesquisa acredita que a Bolsa vai cair. Se a gente pega historicamente, né, o mercado estava mais otimista para as projeções de curto prazo, porque desde novembro, aqui, 4 de novembro, é quando a gente começa a ter a expectativa pelo pacote de corte de gastos. Então a gente tem toda aquela expectativa, agora vai, só que não era, né? Então hoje sim, hoje não, então era sempre isso. 62,5, todas essas 62,5, 83, 66 de expectativa de alta que vocês estão vendo, era justamente essa expectativa pela divulgação do pacote de corte de gastos. E muitas dessas expectativas foram frustradas porque o pacote não tinha sido ainda divulgado. A gente tem a semana que o pacote é de fato divulgado e que o mercado também se frustra. Então a gente vê que o mercado errou todas as projeções de curto prazo aqui também, né? Não conseguiu nem prever se a Bolsa ia fechar ou não no positivo. E muitas vezes eu falei, olha, o mercado está sendo arrojado nessa projeção positiva porque tem indicador lá fora que tem potencial de mexer com isso. Pode ter potencial de derrubar a Bolsa Global. Mas o mercado está bem otimista que o pacote ia vir a seu contento. Quando o pacote não vem, a Bolsa tem aquela semana terrível. E aí tem uma pequena recuperação, que a Bolsa ficou quase no 0 a 0, né? Ficou 0,22, já uma alta um pouco moderada, mas ainda do moderada para o pouco, né? Para pouca alta. Que é essa semana que a gente tem 0,22, e aí se esperava uma recuperação na semana passada. 40% dos agentes esperava a recuperação, 40% dos agentes esperava que a Bolsa ia ficar no 0 a 0 e só 20% esperava a queda, 20%. Esses 80% aí esperava que a Bolsa ou ia subir ou ia ficar no 0 a 0, mas assim, perto do zero, não no terreno negativo como ficou, 1,06. Então a gente vê que o mercado mais uma vez aqui erra a sua projeção e na semana passada a nossa Bolsa vinha numa recuperação, inclusive vários dias de alta. A gente teve movimentos de fortes altas durante a semana, só que a Bolsa não conseguiu sustentar o fôlego justamente por conta do fiscal. Quando a gente começa a ter as discussões do Congresso, principalmente em relação aos benefícios, aí começa a ver que pode ser que tenha alguma desidratação no BPC, o mercado muda de humor e a Bolsa cai fortemente na sexta-feira e leva todo o ganho da semana junto. Então, a gente vê que todo o olhar, não importa o que saia, não importa que saia uma inflação abaixo do esperado, não importa que saia uma projeção de crescimento acima do esperado, não importa que a gente tenha indicadores, por exemplo, nas pesquisas mensais, que estejam melhores do que as projeções, nada disso importa nesse momento. O que importa agora é a tramitação no Congresso do pacote, que deve ser até essa semana, porque depois também temos recesso parlamentar. Então, o mercado está olhando só para isso, para essas expectativas fiscais, como se todo o resto não importasse. Só importa o cumprimento do arcabouço fiscal. E você está jogando um peso até que exagerado em uma ótica fiscalista, porque o mercado é fiscalista, mas agora ele está mais fiscalista ainda. Então, você está jogando todo o peso em uma coisa que teria pouca relevância se a gente fosse pensar, né? Pensando de uma forma até mais ampla, não teria que ter a relevância que estão dando, mas estão jogando todo um peso e justamente por ter tido essa frustração. Então, como não veio a contento, a gente vai continuar pressionando até que venha a contento. Não foi suficiente sinalizar mais 2 pontos percentuais de alta da Selic depois de dar 1 ponto percentual. O mercado não ficou contente nem com isso. Então, a gente vê que nada está agradando. Então, até me espanta essa expectativa de recuperação na Bolsa nesse curto prazo, porque é uma pesquisa que os próprios agentes que estão desagradados que respondem. Mas, enfim, né, vamos ver se dessa vez o mercado acerta, porque esse ano está sendo só bola fora. Mas vamos falar de reforma tributária, André, aqui parece que está entrando penduricalho a rodo aí e está mudando todo o escopo, né? A gente está sem a arte da reforma tributária, Débora, então a gente vai acabar deixando para amanhã, né, essa questão da reforma tributária, mas a gente vai falar do PIB, né? Muito importante essa questão do PIB aí, o monitoramento da GV, uma retração de 0,5 pontos percentuais aí, 0,5% na verdade,
E se a gente for comparar com o IBCBR, que teve uma alta de 0,1% aí. As duas séries, elas mostram assim quase que uma estagnação do PIB, não, leves altas, né, uma leve alta pelo IBCBR, mas uma leve queda de 0,5% aí do PIB em outubro, se a gente for comparar principalmente com o mês de setembro, que foi um mês bem aquecido, né, da economia, né. Tem fatores sazonais, que mesmo começando a contratação de vagas de fim de ano, a economia começa, assim, em outubro é meio que o respiro que as pessoas dão aí para começar os eventos de novembro e dezembro. Aí você vê que tem bastante coisa aí que pode acontecer. Você tem, então, que o agro interferenciou bastante nisso, e você vê que a indústria e os serviços, eles meio que ficaram parados, então isso aí acabou prejudicando muito, né? Então vamos mostrar, inclusive, aqui o primeiro gráfico, até para você já comentar, Débora, em relação ao que aconteceu com o PIB aí nesse momento. Ó, a gente tem, então, o quê? Que o PIB, cadê o gráfico? Deve estar chegando aí. Agora sim. Ah, chegou o gráfico aqui. Chegamos com o gráfico aqui. Você vê, o PIB já estava na crescente, ó. Ele sai de menos 0,7 em junho, dele 0 a 0 em agosto, sobe 0,6, ele dá uma queda de 0,5%. Mas se a gente for comparar com o mesmo período do ano anterior, olha que ele continua numa crescente, ele está agora em 5,4% melhor do que ele estava no mesmo período do ano anterior. Então a gente ainda está melhor se comparado com o ano passado, mas se comparado com o mês passado a gente ainda teve um certo desempenho menorzinho, né? Então é justamente por isso, porque basicamente o que a gente produz, consome e tudo mais não mudou de um mês para o outro. Acho que a melhor resposta para a gente explicar é essa, né, Débora? O que eu até gostaria de chamar a atenção é quando a gente vê essa alta em relação ao ano anterior, porque em relação ao mês anterior a gente teve queda, inclusive a queda do monitor do PIB veio mais parecida com a projeção do IBCBR, que veio levemente ali, né, quase no 0 a 0, mas veio levemente para cima. A projeção do monitor do PIB veio mais parecida, na verdade, o monitor do PIB veio com uma medição mais parecida com a projeção que era feita para o IBCBR, que era de uma queda ali perto de 0,5%. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é no PIB contra o mês do ano anterior, né? Então a gente está comparando outubro contra outubro do ano passado. E foi o melhor resultado também para esse ano. Quando a gente olha dentro das métricas das análises desse ano, 5,4 aí foi o melhor patamar desse ano contra o ano anterior. E a gente tem que lembrar também o peso que estava tendo a agropecuária no ano passado e que a gente não tem nesse ano também. Acho que são os pontos que a gente tem mais assim, relevância para tratar e olhar para essa variação mensal do monitor do PIB. Quando a gente olha o consumo das famílias, vamos trocar aqui o gráfico para o pessoal de casa ver com a gente. Então a gente tem aqui o consumo das famílias com aí 6%, né, em taxa em relação ao mesmo período também do ano anterior. Então o consumo das famílias total. Mas o que eu gosto mais de ver no consumo das famílias não é nem essa variação, que também está numa crescente aí. Quando a gente vê o consumo das famílias, está com uma participação também cada vez maior, está numa crescente esse ano. Quando a gente olha também o ano passado, patamares que estavam, a gente vê que tem um crescimento, só uma queda ali no mês de maio, mas o ano todo praticamente ascendente. E o que eu queria chamar a atenção é para a composição desse consumo das famílias, porque não adianta só falar o consumo das famílias cresceu. O que está puxando esse consumo das famílias para cima? Os serviços, com uma participação ainda interessante, que é a parte amarelinha da barra, né? Então, dentro desse consumo de 6, aí que vocês estão vendo da linha, o que compõe esse consumo das famílias? Os serviços, então as famílias continuam consumindo serviços. A barrinha cinza são os produtos duráveis. Então aqui as famílias também continuam consumindo produtos duráveis que normalmente têm um valor maior. Então vocês veem que essa barrinha cinza, ela estava quase achatada no ano passado. Ela começa a crescer no começo desse ano, mas se a gente pega de maio, junho para cá, ela começa a ganhar mais espaço dentro do consumo das famílias. O que isso conta para a gente? Que as famílias não estão consumindo só serviços ou só produtos não duráveis, que normalmente têm menos valor. Elas estão consumindo produtos duráveis que são mais caros. Então isso mostra também uma certa confiança na renda, uma certa confiança no emprego, porque consumo durável, bens duráveis, não são baratos. Normalmente precisa de crediário, de crédito, você não compra à vista. Então você precisa de um ambiente de confiança para comprar bens mais caros.
E a gente vê o crescimento desses bens duráveis, do consumo dos bens duráveis no consumo das famílias. Os semiduráveis também praticamente negativos no ano passado, né? Negativos no ano passado, praticamente inexistentes no fim do ano. E aí também eles começam a ganhar um pouco mais de relevância. E os não duráveis têm uma parcela ali quase estática, né? Teve uma quedinha aí no mês passado, mas continuam com praticamente a mesma proporção o ano todo. Então, quem está puxando o consumo das famílias agora para cima nesse mês de outubro e eu diria no segundo semestre todo? Serviços e produtos duráveis. E onde a Selic atua quando a gente está com Selic alta? No crédito. E o que é afetado quando a gente tem uma diminuição de crédito? Consumo de bens duráveis. Então, parece que a gente tem toda uma ascensão de um consumo que vinha achatado por muito tempo. Quando o brasileiro consegue começar a consumir serviços e bens duráveis, porque antes ainda tinha que ter uma escolha, ou vai consumir um ou vai consumir outro, a renda não dava para os dois. Quando a gente começa a ter um momento que o consumo dos dois estão juntos em crescimento, colocam uma Selic lá nas alturas para achatar justamente essa economia urbana e justamente esses dois setores que vão ser atingidos primeiramente. E aí, além disso, as coisas vão continuar pressionando o bolso de vocês porque a carne não vai cair de preço. Então você vai deixar de consumir produtos mais caros, os duráveis. Então a gente está falando produtos duráveis, aí a gente pode pegar vários exemplos, geladeira, eletrodoméstico, enfim, é o que é durável de fato. Então você vai deixar de conseguir consumir, tudo isso, porque o crédito vai ficar mais enxuto, o crédito vai ficar mais caro, o crédito vai ficar mais indisponível e você ainda tem um setor de serviços que vai sofrer com tudo isso. Então eu vejo isso com muito pesar, viu? Essa recuperação que a gente vinha vendo do consumo das famílias, que provavelmente um ambiente de uma Selic mais alta vai atuar aí e vai achatar isso de novo. Basicamente é isso que você falou mesmo, né? Que o Brasil não pode crescer, então a gente tem que atuar contra isso aí. O pobre não pode escolher, ele tem que escolher entre se vai comprar alguma coisinha ou se vai se divertir. Os dois no mesmo mês ele não pode, né? Então é isso que o mercado está querendo. Vamos falar a verdade, né, Débora? Exatamente, André. Eu vou me despedir de você. E, André, você volta no ano que vem, né? Amanhã então, eu volto. você ainda está aqui amanhã. Então tá. Olha, quase faço fake news aqui. Quase faço, não vou falar mais nada, boca de zíper. Porque André está aqui de volta, era isso que eu ia falar, André está aqui de volta no estúdio amanhã. Então, André, certo, vou me despedir de você e dar um até amanhã. Quase que eu te dou boa série. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. E agora eu vou dar os recados finais, depois de me despedir do André. Eu tenho uma boca maior do que tudo, quase falo besteira aqui. Vamos dar os recados finais, porque ontem a gente teve aula aqui, uma aula exclusiva do ICL, uma aula magna, online, gratuita, fez muito sucesso. Então, a pedido de vocês, o replay do Paradoxo da Escolha está liberado. Então, ainda dá para garantir as condições, dá para assistir a aula. Não deixem de assistir, porque foi uma aula incrível, e é uma aula incrível. Então, quem não assistiu, ainda dá tempo. E eu não vou também tomar mais o tempo de vocês, porque já é quase 11h31. Vou entregar para o Rolê ICL aqui para os nossos vizinhos de cima. Então vocês estão em excelentes companhias a partir de agora. E amanhã a gente volta com o André ainda aqui. Então um beijão e até amanhã, pessoal. A nossa aula com Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos sociais do mundo, foi absolutamente fantástica. Realmente, o ICL não decepcionou no presente de fim de ano que trouxe para sua comunidade. Uma oportunidade única para todo mundo aprender sobre um dos temas mais instigantes e importantes da nossa geração e com o maior nome do mundo, com o maior expert do mundo sobre o tema. Muita gente pediu para assistir novamente a aula, porque teve tantos insights que não queria deixar aquilo passar. E muita gente que não conseguiu assistir ficou sabendo da aula e está pedindo para assistir. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente liberou, por um tempo bem pequeno, o replay para vocês assistirem. Não percam a chance de assistir, não. Inclusive, no final, a gente preparou um presente de fim de ano para quem quiser fazer parte da comunidade do ICL. E esse presente vai valer para vocês também. Um abraço e boa aula!